palavra de salvação. Graças a Deus. Podeis assentar. Tem um refrão que eu gosto muito. Aleluia, 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 aleluia. É bom estar aqui com vocês hoje, começando o ano, de 2024, ainda no início, e poder partilhar a palavra de Deus nesse início. Desejo que a comunidade esteja bem, que todos estejam bem, que todos tenham passado bem no final de ano e com muita disposição para começar esse ano, esse mês de janeiro, com todos os desafios. Já temos grandes, O reverendo Daniel já inclusive está doente, não está bem de saúde, então a gente já começa orando pelo reverendo Daniel, pedindo também que ele fique bem e que consigamos fazer a obra de Deus e cumprir a missão que ele nos delegou. Eu pensei em refletir hoje nesse texto, que é o texto do calendário litúrgico mesmo, de Marcos, sobre esse tema. Por que Jesus chama os discípulos? Essa é a grande pergunta da reflexão dessa noite. Por que Jesus chama os discípulos? E o meu objetivo é que, tendo como pano de fundo o início do ano, nós possamos renovar na nossa mente o sentido do qual desenrola a vida cristã, os cultos, o seguimento de Jesus, a devoção da gente a Ele, a descoberta da sua vontade, a obediência missionária e todas as consequências que a vida cristã tem. Então eu pensei em trabalhar por que Ele chama os discípulos. O Evangelho de Marcos, ele nesse texto, assim como nos outros evangelhos, é o chamado de Jesus Cristo. Ele chama esses discípulos. E esse porquê, ele pode ser respondido em primeiro lugar. Ele nos chama para a convivência com Ele. Nós somos chamados por Cristo para segui-lo, para termos um relacionamento com Ele. Ele vem ao nosso encontro. Sempre é Deus que toma a iniciativa de chegar ao nosso encontro. E Ele nos chama, Ele nos atrai, Ele nos convida para segui-lo, para a convivência. Nós não podemos esquecer que esse é o principal objetivo da nossa vida cristã. Com o tempo, muitas vezes na nossa vida, no trabalho, na família, no casamento, nós vamos esquecendo o sentido do qual fazemos as coisas, construímos, às vezes perdemos. No namoro, a gente elabora um sentido, e no casamento a gente às vezes vai perdendo esse sentido. No trabalho nem se fala. Eu conheço pessoas que estão felizes porque passaram no concurso 10 anos, são os piores funcionários do mundo, eles não sabem mais o que querem, o que fazem, já falam até em aposentadoria. Porque podemos perder o sentido das coisas. A mecânica do dia a dia, as urgências, a emergência, as tantas solicitações fazem com que às vezes a vida cristã vá sendo ocupada com as próprias demandas que fazem parte, os ossos do ofício mesmo. As responsabilidades administrativas, o tempo, a organização, a própria denominação, a nossa necessidade de organizar o tempo para estar na igreja, para cuidar da família. Às vezes o tempo é tão curto para tanta coisa, não temos tempo para orar, para refletir, para discernir, e eu diria que para conviver com Jesus. Esse é o nosso drama. O tempo na nossa sociedade se tornou um problemaço. Quanto mais ocupado, quanto mais focado nas nossas metas e objetivos, podemos prosperar. Então, há uma possibilidade de esquecimento. Então nós temos que fazer o que está lá no Apocalipse, quando o anjo da igreja é desafiado a compreender a mensagem que o próprio Cristo revela a João ao anjo da igreja, aquelas lideranças. Numa delas, tenho porém contra ti que esquecestes o primeiro amor, aquilo que é fundacional, aquilo que constrói o significado da vida cristã, do qual o Cristo nos chamou.
e para o qual convivemos com Ele? O nosso relacionamento com Cristo. Então nós temos que construir o nosso relacionamento com Cristo diariamente. Tanto quanto nos alimentamos, dormimos, há uma dimensão da gente, que é essa dimensão profunda, que ela precisa ser alimentada diariamente. E ela deve ser aquilo que é prioritário na nossa vida. Ela deve ser aquilo que normatiza a nossa vida, do qual flui a nossa vida. Então, o Senhor nos chama para a convivência, Ele nos encontra. E é um encontro de mudança, é um encontro de perspectivas novas. Há uma tradição na igreja, né, que assim, você tem um encontro com Jesus, você tem uma iluminação, você tem um toque do Espírito, pouca emoção, muita emoção, não interessa, porque isso depende muito de pessoas e de tradições religiosas dentro do mundo das igrejas. Mas o certo é que essa iluminação que a gente chama de conversão, essa perspectiva no qual a gente entende que existe Deus e que Ele nos chama e que nos sentimos pequenos, e que isso vai sendo elaborado teologicamente como a conversão, o arrependimento e a iluminação do Espírito, o início de um processo de regeneração do coração humano. Seja lá como a gente vai construir as doutrinas, esse processo, ele é um processo inicial, mas ele vai acontecendo. Ele é processual. Né? De tanto falarmos em conversão, a gente pensa que a conversão é uma coisa imediata. Ela começa sim, mas ela é sempre um processo de mudanças, de novas conversões, de novos olhares. Por quê? Porque as perspectivas, os pontos de vista do Cristo, da sua obra, do seu plano, do seu projeto, da sua ação, da direção do seu Espírito na nossa vida, são sempre novos. Esse é o nosso problema. Nós congelamos, damos um clique na nossa vida de fé e vamos caminhando. Só que é sempre um encontro que pede um novo encontro. É sempre uma iluminação que requer uma nova iluminação. Então, essa convivência com Cristo, ela é necessária. Em primeiro lugar, pela obra dele na nossa vida. Às vezes nós não sabemos como resolver a nossa vida. Nós não sabemos. Às vezes nós não sabemos como resolver problemas, crises, desafios, escolhas, problemas, dificuldades às vezes profundas dentro da gente, que detectamos e aí a gente pensa, como a gente resolve? Aí entra a iluminação do Espírito, aí entra o discernimento, aí entra o conselho sagrado da palavra, a orientação espiritual do irmão e uma série de ferramentas que a gente precisa. Então essa é a primeira coisa, não podemos esquecer isso, porque é disso que desenvolve a nossa vida cristã. Senão nós começamos a perder de vista o lugar desse encontro e dessa necessária convivência. Só que, para aprofundar isso, é necessário a gente ter em mente que temos recursos para responder isso. Esse encontro com Cristo é sempre um encontro comigo mesmo. Na tradição cristã antiga, lá na era apostólica e na era pós-apostólica, encontrar Jesus é você encontrar com você mesmo. Seguir Jesus é você perceber-se. Não tem separação. Depois começamos a separar. Começamos a desenvolver a ciência, né? O protestantismo muitas vezes foi separando essas coisas. E é desafiador e não deve estar separada. O encontro com Cristo é um encontro comigo mesmo. Cristo é um espelho para mim também. Então, mas como é que eu posso perceber-me à luz desse encontro? Eu tenho que usar todas as ferramentas para as mudanças. Então, o encontro com Cristo é um encontro que tem que santificar as emoções, tem que santificar os sentimentos, tem que santificar os desejos, tem que santificar os pontos de vista, os olhares. E a santificação é nos vermos mais humanos, mais misericordiosos, mais bondosos. É um pouco aquilo que a Miriam estava orando, né? Agora, Senhor, transforma-nos. Nós pedimos e precisamos usar todas as ferramentas que temos, todas elas. Precisamos, nesse autoconhecimento, fazer um mergulho sobre nós. E quem ajuda isso? A espiritualidade. Os escritos de sabedoria, sejam da Bíblia, dos Salmos, dos Provérbios, dos conselhos práticos do apóstolo Paulo, Pedro, a Tito, Paulo, né, a Tito, a Timóteo, Pedro. Mas precisamos dos grandes livros de literatura, de espiritualidade.
Precisamos mergulhar nisso. Literalmente. Vou dar um exemplo para vocês. Esse livro aqui é um livro que todo mundo do período do século 17 e 18 lia, A Imitação de Cristo. Ele tem um viés muito da perfeição, de que Jesus inspira a gente ao caminho de perfeição, não no sentido de que não vamos errar, mas no sentido do estímulo, de melhorar, de santificar. Ele tem uma linguagem bem antiga, mas ele tem um espírito ali dentro que fala. Jesus Cristo Filho, não podes conservar-te sempre no desejo fervoroso das virtudes, nem perseverar no mais alto grau de contemplação. Porém, é necessário, por causa da corrupção original, que desças algumas vezes as coisas inferiores e leves ainda que te pese e te enfastie o fardo desta vida corruptível. A alma fiel, Senhor, não sou digno de que me consoleis, nem que me visites algumas vezes espiritualmente. E por isso me trataste com justiça, quando me deixaste pobre e desconsolado. Ainda que pudesse derramar um mar de lágrimas, nem por isso seria digno de vossas consolações. Nada mais eu mereço que ser afligido e castigado, porque eu te ofendi, Senhor, muitas vezes, de 1000 maneiras. Assim, tudo bem ponderado, acho-me indigno da menor das vossas consolações. Mas tu és um Deus clemente e misericordioso, e tu não queres que as obras pereçam. E aí ele vai mergulhando. Esse é um outro livro do Henry Nouwen, que é um autor atual, que trabalha a espiritualidade do sofrimento de uma maneira belíssima. São livros que vão nos ajudando a entrar em contato com o nosso sentimento, a avaliar os nossos desejos, acompanhar os nossos pensamentos. E essa volta sobre nós mesmos, diariamente, como uma higiene semanal, que a gente para e volta e percebe: por que eu estou tão irritado? Por que eu sou tão impaciente? Por que eu não escuto muito bem as pessoas? Por que eu sou tão ansioso? Esse encontro com Jesus, ele pede esses exercícios que fazem parte do próprio segmento de Jesus Cristo, que é essa volta sobre nós mesmos, para detectar o nosso interior, para compreender. E esse exercício é um exercício de espiritualidade. Claro que se soma a isso várias coisas. Por exemplo, a psicologia nos ajuda, porque é um dom do conhecimento humano a psicologia. E a gente sabe que o ser humano é fruto de vivências. Ontem eu conversava com um casal, né, que perdeu o filho há pouco, no final de dezembro agora, foi uma coisa horrível. Perdeu o filho no acidente, eu fiquei de visitá-los. É uma aluna minha da teologia, ela é de uma igreja de um colega meu que é pastor. E aí eu tinha ligado para ela: poxa, eu vou te visitar. E o esposo me contava algumas experiências que ele teve na infância, a perda da mãe, sabe? Quanto que a perda da mãe foi assim fulminante para ele. Tá difícil, né? Ele, o pai sozinho, né? Ali. E quando a mãe morreu, o pai caiu de uma vez na dependência do álcool. Quanto que aquelas vivências foram tão dolorosas. Quanto que ele sentia assim que não tinha autoconfiança nele mesmo, coragem para enfrentar determinadas coisas. E a gente sabe que, do ponto de vista da psicologia, nós somos frutos da formação que pai, mãe e família nos dá no desenvolvimento humano. A ausência dessas pessoas na nossa casa, ou formas violentas de tratar, tudo isso marca, tudo isso nos faz internalizar quem nós somos. Se uma criança ouve que ela não é nada e ela não é cuidada, dificilmente ela vai ser um adulto com coragem. Ela vai ter extrema dificuldade de confiar no amor e de confiar em si. E se a vida de adulto tiver traições, mágoas, violências, tudo complica. Então, a psicologia mostra que o ser humano, a personalidade dele, a forma com que ele vê a vida, está crivada, marcada por essas formações. Então, a gente pode se aliar a esse conhecimento? Pode, tem vários autores da psicologia que podem nos ajudar. E que fazem uma ponte com a teologia e a fé. A gente sabe que a própria sociologia mostra que o homem é fruto do meio. Nós somos fruto do nosso meio. A educação nos mostra isso também. Nós somos frutos de grupos sociais. A visão que a gente tem de mundo é fruto dos nossos grupos sociais.
A visão de mundo é marcada por essas coisas, tanto naquilo que é positivo quanto naquilo que é negativo. Então nós somos formados de vários materiais, da educação do pai, da escola que nós estivemos, da relação com a mãe, ou da ausência da mãe, ou das crises na escola, ou do amor que tivemos de alguém. Tudo isso foi nos formando. E tudo isso se alia a esse conhecimento que a gente vai construindo para nos entender e para poder, junto à fé e junto ao amor de Cristo, cultivar uma fé viva para seguir Jesus Cristo. Então, assim, os dons, saberes e conhecimentos que Deus deu aos homens, tudo isso deve se juntar para nos ajudar nessa própria caminhada de fé, no que diz respeito a gente elaborar essas coisas. O certo é que nós precisamos aprofundar. Não dá para somente vir ao culto, nós precisamos tomar esse material de espiritualidade e mergulhar nesse material de espiritualidade, que vai do tempo que a gente tem para o momento solitário. Quanto mais solitário nós temos o encontro com Cristo, mais forte nós somos para lidar e conviver com as pessoas. Quanto menos esse cultivo de espiritualidade solitária com Jesus, no convívio, na leitura da palavra, no autoexame, no cuidado consigo, para detectar os estados mentais e emocionais que nós temos. Porque tudo isso é levado em oração. O salmista, lá na tradição judaica, havia esse sentido, porque era muito rural e a espiritualidade chamava a convivência com Deus. O salmista diz: minha alma, por que estás abatida? Por que estás entristecida? Ele detecta um movimento do coração de dor, de sofrimento, e ele debruça-se sobre isso e eleva a Deus em oração. Então a fé pede de nós essa mecânica de autoexame, de cuidado com os nossos sentimentos, a ira, a raiva. A ira e a raiva são poderosíssimas. Elas mostram para a gente que alguma coisa não está bem em nós. Se sentimos ira, temos que perguntar: por que eu estou sentindo ira? O que esse sentimento está me dizendo? O que ele me quer ensinar? Se eu sinto inveja, se eu me sinto pequeno demais junto de uma outra pessoa, eu tenho que perguntar: por que eu me sinto tão pequeno diante dessa pessoa? O que esse sentimento quer dizer? Eu tenho que respirar fundo e eu tenho que acolher esse sentimento. E eu tenho que me debruçar sobre ele, e tenho que perguntar: Senhor, como eu lido com essa minha incapacidade de controlar-me? Não é? Essa ira que me toca. Então, é uma espiritualidade do encontro com Cristo, do segmento, mas que pede autoconhecimento à luz dele e de todos os saberes disponíveis para construir esse segmento de Jesus Cristo. Gente, é incrível isso. Quando Jesus cura as pessoas, eu vou dar um exemplo disso para vocês. Quando Jesus cura as pessoas, ele tem tanta compaixão que diz: eu quero te curar, vem e anda. Outro, ele chega e diz que quer ser curado, o Senhor não fala nada. O Senhor confronta: por que você está assim? Ah, porque eu estou aqui há 38 anos, ninguém me ajuda, ninguém me tira daqui. Rapaz, toma essa cama, te levanta e anda. Enfrenta esses desafios. Quando Jesus cura uma outra pessoa, ele já pega lodo, terra e passa nos olhos. O lodo significa a humanidade. Nós precisamos enxergar a partir da terra. Nós somos seres humanos. Nós somos barro. Há sentidos profundos nesses textos bíblicos. O aleijado que está lá é 38 anos. 38 anos na Bíblia não é qualquer coisa. É o tempo de Israel andando no deserto. Sem pôr limites. Sem obedecer. Sem encarar os seus erros. Porque de 2 anos eles caminham 38. Porque eram desobedientes. Então, há uma série desses fatores que nos ajudam a entender a nossa própria fé, o nosso convívio com Cristo. Essa é a primeira coisa. Por que Jesus chama os discípulos? Para conviver com Ele, para andar com Ele, para segui-lo, mas para
serem transformados, como Paulo lá na Bíblia diz, de glória em glória, ou seja, é uma caminhada longa, é uma subida no Monte da Transfiguração, é uma descida do Monte da Transfiguração por meio do povo, das crises, depois sobe de novo no Monte da Transfiguração, desce de novo. É a nossa vida com Deus. Ela é assim, ela é uma vida que caminha. Em segundo lugar, o Senhor nos chama, como esses discípulos, Pedro, Tiago, André, Ele chama para eles serem comunidade. Igreja quer dizer comunidade. Igreja é isso, comunidade. É povo que se reúne ao redor do Cristo vivo. Não tem como ser um cristão solitário. Aquela solitude que eu falei é do convívio com Cristo. É da amorosidade. Senhor, eu não sei o que eu faço. Aí Deus diz, eu só quero que tu te cale. Deixa que eu faço. Isso é impossível para ti. Eu só quero que tu lave os pés dos outros. O resto é comigo. Porque é impossível. Isso é impossível para ti. E precisamos entender que tem coisas impossíveis para a gente. Tem um canto que diz, né? O impossível, Ele vai realizar. O impossível, Ele vai realizar. O impossível, o impossível. Então, tem coisas que são impossíveis. E o Senhor nos chama e diz, agora eu quero que você resolva isso aí. Senhor, eu não sei resolver. Então deixa que eu resolva. Lava só os pés dos discípulos. Então, a fé é assim. A nossa fé é assim. Cuidamos do relacionamento com Cristo. Aprofundamos Ele. Mergulhamos nele. Vamos a fundo nessa relação com Cristo. Só que é na comunidade que essa relação, ela de alguma forma é comprovada, afirmada, porque eu preciso do outro para que eu possa crescer na fé. Tem uma música de um grupo chamado Los Hermanos, que eu gosto muito, chamado Bloco do Eu Sozinho. Tem um bloco do Eu Sozinho. Na fé não existe o bloco do Eu Sozinho. Nós fazemos a experiência comunitária entre nós, aonde nós servimos uns aos outros, aonde os nossos dons são colocados a serviço do outro, aonde o outro me ajuda a entender o que Jesus está fazendo na minha vida, aonde o outro é usado por Deus para dizer calma que as coisas vão dar certo. Então os discípulos vão formar comunidades e é tudo muito difícil, tem muitos conflitos, tem muitos desafios, tem relações de poder, tem muita coisa para ser equacionada, mas essa relação com Cristo faz que eu me torne consciente de quem eu sou, do que Ele quer e da relação que eu tenho com o povo dele. Essa relação é construída com o povo dele. Então quanto mais eu estou embebedado da presença dele, mais eu posso conviver melhor com o povo. Quanto menos eu estou embebedado na presença dele, mais desanimado, queixoso eu estou com o povo dele. Há uma relação muito interessante entre esses dois movimentos. Quanto mais embebido nós estamos na presença de Deus, mais gratos nós somos. Eu estou acompanhando uma senhora que está com câncer já há um tempo. E ela cultiva uma relação com Deus muito, muito interessante. Porque quantas vezes eu me encontro com ela e assim, esses dias ela estava fazendo quimioterapia, foi para 18 plaquetas, né? Lá foi para 18 mil. 10 mil você tem que receber transfusão de sangue, senão você para. Sangra pelo nariz. E eu acompanhei o irmão da Adriana, quando baixou, rapidamente ele faleceu de leucemia. Eu estava em casa assim, Sera, meu pai, ajuda essa tua filha. Eu me encontrei com ela agora. Ela estava tranquila. Ela está na mão de Deus. Uma fé assim serena, sabe? Aquela fé que a gente vai ensinar e a gente volta a ensinar. Por isso que a gente precisa da comunidade. Aquela fé que vem para a gente, daquela partilha e a gente olha e diz, eu preciso ter essa fé. Eu preciso ter essa relação com Deus, que saiba que a nossa vida está no braço dele, no abraço dele, no colo do Senhor. Então a igreja, ela é o lugar que a gente faz essa experiência um com o outro,
é a comunidade. A igreja é a comunidade. Os artifícios denominacionais são ferramentas para favorecer isso, não para atrapalhar. São para favorecer. Então, esses arranjos da nossa comunhão, eles têm que, todas as vezes, serem vistos e ter muito cuidado com todos os problemas. O perfeccionismo é um problema comunitário horrível. Não podemos ser tão perfeccionistas, porque nós vamos adoecer. Precisamos ter cuidado uns com os outros. Claro que fazer o melhor é a nossa meta, mas nós temos que ter paciência, né? Na imagem que o Rubem Alves construiu, né, um educador brasileiro construiu sobre a escola, né, aparecem todos os animais, os doentes, os que não tinham a perna, e todo mundo correndo numa grande corrida, mas todo mundo chega junto. Na igreja, nós somos diferentes, com deficiências, erros e falhas, e precisamos chegar juntos. E precisamos acompanhar uns aos outros nessa nossa caminhada de fé. Então temos que cuidar. O perfeccionismo é um problema, porque ele pode ser a expressão de alguma coisa que não está bem dentro do coração da gente. A gente tem que ter cuidado com a devoção neurótica. Nós não podemos ter neurose com a nossa devoção. A nossa devoção tem que ser leve, tem que ser serena. Ela tem que ser marcada pela maturidade, pela autoconsciência de que nós somos o povo de Deus e de que nós vamos resolver as coisas juntos se nós estivermos na relação com o Espírito de Deus. Todas as vezes que essa relação com o Espírito de Deus ela está distanciada, nós não conseguimos resolver. Porque há muitas vozes. Há muitas vozes. E a gente precisa, nessas vozes todas, tentar discernir a voz do Espírito que está falando entre nós. Então a igreja, ela é esse lugar que tem que ter cuidado. Nós não fazemos as coisas por si mesmos. O louvor, o canto, a oração, tudo isso é uma harmonia de fortalecimento da fé e de engrandecimento do nome do Senhor. Temos que ter muito cuidado. Tem que ter muita sabedoria. Na psicologia de Jung, que é um desses, tem tantos autores da psicologia, mas tem um autor chamado Jung, que muita gente adora Jung. Eu converso com alguns apaixonados pelo Jung, e aí eu pego um pouco de teologia e digo, olha, o Jung aqui ele foi muito além do que a gente pode. Nisso aqui ele estava com certeza iluminado. Mas o Jung fala de arquétipos, de imagens que está dentro das civilizações, né, da humanidade. A imagem do herói, a imagem do curador, ela está em todas as culturas. A imagem do pai. E essas imagens, elas são perigosas, porque nós podemos nos identificar. Então, se um psiquiatra, um pastor, um líder religioso se identifica com a imagem do pai, ele quer proteger o outro. Aí ele pode esquecer que ele não é o pai, que ele é aquele que deve fortalecer a autonomia do outro. Senão ele perde a capacidade de aconselhar, de cuidar. Ele não tira a distância. E no aconselhamento ele pode até se envolver com o outro. Ele pode perder os limites e se envolver com aquela pessoa que está carente e que quer atenção e que tem ausência da figura paterna ou da figura materna dentro de si. Então Jung fala desses perigos. Às vezes na igreja o pastor ele assume esse papel do grande pai e aí ele perde os limites. Ou seja, nós precisamos entender que na igreja, a imagem que deve nos guiar é a própria imagem do Cristo, que ilumina a todos nós e que nós vamos caminhando. E não podemos nos tornar todos poderosos. Não podemos achar que nós somos detentores dessa ação, dessa presença de Deus. Não. A gente lida com essa presença e ação de Deus, mas com a comunidade nos ajudando a discernir. E não errar o olhar, o caminho. Então precisamos perceber essas coisas que o Senhor faz na nossa vida como comunidade. Ele guia a comunidade. Às vezes a comunidade está no deserto, às vezes a comunidade está nas bodas de Caná celebrando, às vezes a comunidade está desafiada a chamar outros discípulos. As estações da fé cristã, todas refletem a nossa vida comunitária. Em terceiro lugar, o Senhor nos chama para anunciar o seu evangelho e convidar as pessoas
e tratar as pessoas e acolher as pessoas, independente do nome, da identidade sexual, da posição econômica, não interessa. O Senhor Jesus, Ele olha todas as pessoas como filhos. Ele criou, né, a ideia de que Deus olha o povo todo e Ele vê simplesmente ovelhas sem pastor. Ou seja, pessoas que precisam de cuidado, acolhimento, sendo desafiadas a crescer, a ter uma fé viva. Então, o Senhor nos chama para acolher, para evangelizar, para construir. Então, só que isso está tudo junto. Começa naquela relação com o Senhor, cultivada. Quanto mais cultivada, melhor a vivência na comunidade. Quanto menos cultivada, mais atritos. Mais atritos. Quanto mais queixume, eu estou projetando a minha vida. A minha vida pode estar um caos. De repente, a minha vida pessoal está um caos. Eu não posso projetar isso para a igreja. Eu não posso olhar a igreja a partir desse meu caos. Eu tenho que lutar para que esse caos seja levado para a presença de Deus e a igreja ajude para que a igreja, seja o lugar da convivência, da afirmação da fé. A igreja não substitui a minha família. A minha família é a minha família. A igreja é uma outra relação, que quando a gente chama de família, é família no sentido de agregar diferentes na perspectiva da fé e da maturidade. Então a gente tem que aprender a viver. Se eu vivo bem o meu relacionamento com a Adriana, se eu vivo bem o relacionamento com os filhos, se eu vivo bem a minha relação com Deus, essas coisas vão sendo gestadas. Eu não posso esquecer. Nós temos vários papéis sociais na família, na casa, no trabalho. Essa relação com Deus perpassa todos. E na igreja, ela é o lugar onde a gente traz para a presença de Deus as demandas, os queixumes, os lixos interiores, colocamos tudo na presença dele. A igreja ajuda-nos nessa caminhada e aí a gente faz a experiência de colocar os pecados, os erros, falhas, vulnerabilidades e recebe de Deus a graça superabundante. Aí onde abundou o pecado, superabundou a graça, que a graça vai renovando, vai ajudando, né? Então aqui, eu estou aqui, a minha vida está um caos, mas eu sei que aqui eu posso louvar, eu sei que ninguém vai julgar a minha vida, eu sei que ninguém vai me abandonar porque eu me divorciei, ou porque eu estou desempregado, ou porque o meu filho não fala comigo. Não, porque aqui é o lugar que os irmãos vão me ajudar a ter fé verdadeira e a crescer nessa fé, da qual vai atingir a minha vida familiar, os irmãos vão orar e Deus vai fazer a obra dele. E Deus vai perdoar, e Deus vai dar amor, e Deus vai dar graça, e Deus vai estar com providência. Porque é o povo dele orando, e quando um filho pede o pão e não dá pedra, ele dá graça, e como diz lá, ele dá o Espírito Santo. E aí a igreja caminha. Era essa reflexão que eu queria fazer com vocês hoje. Então eu quero encerrar lembrando: cultivem o relacionamento com o Senhor. Eu vou mandar coisas aí, eu tenho muitos livros de espiritualidade em PDF, leiam eles. Tem um livro do padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, um clássico. Tem muita coisa boa para a gente ler, livros que nos ajudam a mergulhar na fé. Eu estou lendo agora com a Adriana Estabelecer Limites, a chave das relações interpessoais, que é como eu lido com os meus limites, como que eu ponho limites na relação, como que algumas pessoas não têm limites nenhum porque perderam os seus limites. E como que a espiritualidade vê tantas mulheres sendo abusadas porque perderam o seu limite antes de tudo. Não consegue dizer não a esses relacionamentos abusivos, porque muitas vezes vem de relacionamentos familiares também abusivos. E isso encadeia. E a gente tem, como igreja, olhar tudo isso para acolher o outro, ajudar o outro a ter autonomia, a dizer não para o que não é bom na vida dele, a botar limites, a reconhecer os seus limites, e aí a gente vai crescendo nessa mecânica da fé. E isso é o mais importante para a gente. Então, nesse ano de 2024, esse é o desafio que eu coloco para vocês. Os livros de espiritualidade, junto com a Bíblia, com a oração, com momentos de fé, sabe, aonde você pode mergulhar e mudar o teu olhar, mudar as tuas perspectivas, porque isso é um aprofundamento. E que o Senhor abençoe a nossa igreja para que esse ano de 2024 seja um ano abençoador, aonde todo mundo cresça. O reverendo Isaac, todos os dias eu estudo sobre espiritualidade, todos os dias. E reconheço quanto que eu preciso crescer, quanto que eu preciso amadurecer,
Quanto que eu preciso ter mais coragem, ter mais firmeza, não duvidar dos dons, da ação do Espírito, não esperar que alguém diga, não, vai dar certo. Não, eu sei porque o Senhor falou no meu coração. É assim, é certo, isso é justo, é verdadeiro. E essas coisas são cultivadas. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos encha da sua alegria. Amém? Amém. Eu sugeri o credo de hoje, que é o credo da Igreja Unida do Canadá, uma igreja que é fruto da relação da metodista, da presbiteriana junto, e a Igreja dos Irmãos formaram a Igreja Unida do Canadá já há décadas. E esse credo fala muito da reflexão que eu fiz. Então, é agora o credo, né? É. Então vamos ficar de pé? E esse credo fala um pouco desse espírito que eu comuniquei nessa noite. Acho que é importante lembrar também, né, reverendo, quando a gente afirma, né, quando a gente faz a leitura ou a afirmação da nossa fé, a gente